Abra sua Bíblia, a carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 1, 2 e 7. São 3 versículos, nós vamos ler juntos esses 3. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 15. Capítulo 15, versículos 1, 2 e 7. Então vamos começar a leitura. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Amém? Eu lerei os mesmos versículos na versão linguagem de hoje. Nós, que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregar as suas cargas, e não devemos agradar a nós mesmos. Ao contrário, cada um de nós deve agradar seu irmão para o próprio bem deles, a fim de que ele possa crescer na fé. Portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Amém? Irmãos, eu escolhi como tema do sermão desta manhã, fé e temperamento. Porque eu percebi uma coisa muito interessante. Embora nós confessemos o mesmo credo, embora nós aceitemos Jesus como nosso Salvador e Senhor, embora nós estejamos juntos aqui, fazendo parte dessa comunidade cristã, embora nos amemos uns aos outros, por que acontecem tantos conflitos, tantos mal-entendidos, tantas brigas entre nós? Entre os irmãos em Cristo Jesus? Será que é o tamanho da fé que é o problema? Ou será que existe outro fator por trás disso? Se pastores e missionários são supostamente homens mais fortes na fé do que os demais, relativamente falando, por que eles também brigam? Por que alguns pastores também se divorciam? Eu vejo que nem sempre a questão é ser forte ou fraco na fé. Nem sempre a questão é ter fé grande ou pequeno. Eu vejo que há um outro fator associado a isso ou por trás disso, que é o temperamento. Temperamento de cada pessoa. Muitas vezes, a diferença de temperamentos que gera conflitos entre pessoas e entre até Deus e nós. Percebi que cada um de nós expressa a sua fé, expressa seu amor, segundo não somente sua fé, mas também e principalmente pelo seu temperamento. Nós expressamos nossa fé em Cristo Jesus segundo nossos temperamentos. Você expressa seu amor a Deus, ao próximo, segundo o seu temperamento. Por isso hoje eu quero estudar com os irmãos e compartilhar e entender um pouco desse elemento que faz parte da nossa personalidade, que se chama temperamento. Claro que por falta de tempo e conhecimento meu, eu não posso aqui descrever aos irmãos todos os tipos de temperamentos existentes. Mas eu quero ressaltar a importância do temperamento, a influência que ele causa, né, no relacionamento entre nós como irmãos em Cristo, a influência que o temperamento causa na expressão da nossa fé e nosso amor a Deus, aos irmãos e assim por diante, para que nós possamos evitar mal-entendidos entre nós,
para que nós possamos aceitar uns aos outros e vivermos em harmonia e em paz com Deus e entre nós também. A personalidade, por exemplo. Personalidade, né, de modo geral, é definida como sendo um conjunto de pensamentos e sentimentos que determinam todas as ações de uma pessoa. E a personalidade apresenta dois componentes: o caráter, por um lado, e o temperamento. O caráter é a maneira como você interage com o meio ambiente. Então, o caráter é desenvolvido, envolve educação, envolve valores morais, éticos, envolve experiências. Tá? Então, quando a gente fala em caráter, moldado, é o eu trabalhado, o eu lapidado ao longo da vida. Enquanto temperamento é algo herdado. São traços que emergem, se apresentam desde cedo na infância, que determinam um comportamento mais ou menos padronizado de certa pessoa. Portanto, seria o eu nascido, o eu congênito, aquele que você herdou dos seus pais. E nós precisamos hoje entender um pouco desse componente, o segundo componente da personalidade, que é o temperamento, porque eu percebi que o temperamento está presente simplesmente em todos os atos e todas as ações que nós executamos. O texto fala sobre força na fé, ser forte na fé, ser fraco na fé. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: quando é que você sabe se uma pessoa é forte na fé ou se uma pessoa é fraca na fé? Claro que o texto original se refere à interação, à comunhão entre judeus cristãos e os gentios. Talvez o apóstolo Paulo, se incluindo no grupo dos judeus cristãos, se classifica como sendo forte na fé. Mas a questão que eu quero tocar hoje foge um pouco dessa mensagem original. Eu quero saber para vocês, fazendo essa pergunta: como é que você julga uma pessoa, se essa pessoa é forte na fé ou fraca na fé? Qual é o critério que você usa? Será que é a frequência com que essa pessoa está presente na igreja aos domingos, aos cultos dominicais? Será que quanto que ele dá de dízimo, quanto que ele dá de oferta na igreja? E será que é isso que determina o tamanho da fé de uma pessoa? Ou será que é a frequência com que ele participa das jornadas missionárias? Uma pessoa que nunca participou de uma jornada missionária, então é fraco na fé? Ou quem participou muito é forte na fé? Afinal de contas, qual é o critério que você usa para julgar uma pessoa, julgar a fé de uma pessoa, forte, fraco, grande, pequeno? Eu percebi que muitas vezes nós julgamos o tamanho da fé de uma pessoa de acordo com nosso temperamento. Eu não consigo entender esse tipo de gente. É a frase mais dita quando você julga alguma pessoa segundo o seu temperamento. Eu não sei como é que um pastor, um presbítero, uma pessoa que já está aqui na igreja há muito tempo, continua agindo daquela forma e não como eu ajo. É quando você julga alguma pessoa segundo o seu temperamento. Portanto, nós vamos agora, em poucos minutos, tentar entender qual é meu temperamento, tentar ver qual é o temperamento do seu marido ou da sua esposa, do seu ente mais próximo, íntimo, querido, ou do seu cooperador aqui na igreja, para que nós possamos realmente buscar harmonia entre nós. E não há um exemplo melhor do que trazer para os irmãos
para ajudar a compreender um pouco melhor. Eu e a minha esposa. Porque daqui a 2 anos, eu e minha esposa completamos 30 anos de casamento. E além da minha esposa, eu nunca convivi mais de 28 anos. E eu gostaria de trazer aqui eu e minha esposa e apresentar aos irmãos quão nós somos diferentes em termos de temperamento, em termos de personalidade. Por favor. Só a graça de Deus explica nossa convivência nos últimos 28 anos, porque nós fizemos um pequeno teste em casa, conversamos a respeito disso, antes de trazer essa palavra aos irmãos, e vimos que nós somos totalmente diferentes, principalmente em 4 áreas, 4 situações da nossa vida. Por favor. Primeiro, nós temos que analisar, a energia. Assim como o seu celular, a bateria do seu celular precisa ser recarregada, nós também precisamos adquirir energia. Nós temos um tanque de energia que precisa ser abastecido constantemente. Agora, a maneira como a gente adquire energia é diferente de acordo com o tipo de temperamento. Por favor, há classicamente 2, pode apertar mais, estilo, percepção, eu vou ter que explicar primeiro em 4 áreas. Estilo, estou me referindo a como você lida com o meio ambiente, como é que você encara as coisas da vida. E percepção é como você entende o mundo, como você percebe as informações. E por último, na hora de tomar decisão, de acordo com o temperamento, a maneira de processar é diferente. E nós estudamos então isso juntos. Vamos lá. No que tange a abastecimento de energia, a gente costuma dizer que uma pessoa tem temperamento extrovertido e introvertido. Exemplo é mais fácil, para a gente entender. No dia de feriado, a minha mulher tem temperamento extrovertido. A primeira frase que ela diz é: vamos sair, querido? Eu que sou introvertido diz assim: eu quero dormir mais, eu quero ficar em casa. Por quê? Porque minha mulher, como tem temperamento extrovertido, ela ganha energia ao se encontrar com o meio ambiente, ao se encontrar com as pessoas, a conversar com as pessoas, visitando, viajando e assim por diante. Ela tem facilidade de expressar as coisas, e ela se sente muito sufocada quando ela se sente confinada dentro de limites. Eu, introvertido, diferente. Eu prefiro ficar sozinho, ter uma boa leitura, bíblica ou qualquer livro que eu gostaria de ler, ficar sozinho meditando ou assistir um filme. É a forma de eu abastecer meu tanque de energia. Eu me sinto seguro quando eu estou no ambiente familiar. Então eu traço meus limites e eu prefiro ficar lá dentro. É assim que eu me abasteço, em termos de energia. Em termos de estilo, como interage com o meio ambiente, eu sou tipo organizador, aquele que planeja. Eu gosto de planejar as coisas, E eu gosto de arrumar as coisas. Então, como eu já tenho falado, eu convido você a visitar a minha sala. As coisas estão nos seus devidos lugares, porque eu acredito que para cada coisa há um lugar certo. Então eu gosto de organizar as coisas, faço planejamento, eu administro o tempo. Quando eu acordo de manhã, eu já faço divisões. Hoje de manhã eu vou fazer isso, aquilo, à tarde, tal. Então eu administro o tempo. Eu respeito precisão. Eu valorizo pontualidade. Eu respeito prazo de entrega de tarefas. Portanto, sou chamado como uma pessoa muito responsável, que assume compromisso e cumpre promessas que faz. Já minha mulher é adaptador. Adaptador tem seguintes características. Ela não sente tanta necessidade de arrumar as coisas. Portanto, ela deixa as coisas assim, meio assim soltas, aqui e tal. Depois ela procura e ela acha.
Eu não consigo fazer isso. Ela muda de plano, sem remorso, né? Sem grande ressentimento também, né? Quando ela acha que a situação mudou, ela logo se adapta. Já eu não, eu tenho medo de imprevisto. Ela encara imprevisto, contratempo numa boa, porque ela tem essa capacidade de se adaptar com muita facilidade. Quando eu não consigo executar meu plano, e quando as coisas não saem como eu planejei, eu fico estressado. Ela não tanto. Ela consegue sempre encontrar alternativas. E ela sente necessidade de liberdade, de responder imediatamente aos impulsos. Ela faz o que ela quer fazer. Eu já não consigo fazer isso. Adaptador acha que o tempo é uma oportunidade. Enquanto eu administro o tempo, ela acha que o tempo é oportunidade para fazer as coisas que ela quer fazer. Ela é rainha, tipo assim, já que nós estamos indo para lá, ela já consegue arrumar um monte de coisa para fazer. Vai no shopping center, né? Entre uma visita à loja e a outra, se sobram 10 minutinhos, ela sempre consegue fazer alguma coisa nesses 10 minutos. Chega atrasada ao ponto de encontro, mas ela faz, ela aproveita. Eu não. Já vou com a lista. Se já fiz tudo que eu tinha que fazer, eu vou para casa. Ela não. Sempre aproveita. Não, já que vou para lá, eu vou pagar uma conta no banco. Depois vou passar não sei o quê, conversar com ele. Sempre consegue mais coisas. Perceber. Ela é sensorial. Ela é sensorial. Ela precisa ver, ela precisa sentir, tocar, ouvir, tato. Precisa passar por experiência. E assim que ela aprende as coisas, percebe as coisas. Ela é muito mais ligada ao concreto do que ao abstrato. Ela é muito detalhista. Quando assiste novela, se perder uma frase, ela volta. Eu não, passo direto. Para mim, 1 ou 2 capítulos não vistos não traz muita diferença. Mas ela tem que acompanhar direitinho a sequência. Senão ela perde a noção, a lógica. Quando a mulher é sensorial, ela é conhecida como aquela que faz 살림 잘해. Como ela é sensorial, ela consegue guardar tudo na memória. Tal coisa em tal supermercado, ela lembra até o preço. Ela consegue lembrar todas as ruas e assim por diante. Por exemplo, quando a gente vai a algum lugar, ela já sabe, né, por onde ir, nome das ruas, quando dobrar à esquerda, à direita, ela sabe de tudo. Aliás, um dos passatempos favoritos dela é estudar mapa. Memoriza ruas. Se pede para minha esposa, por exemplo, fazer mapa, direções, ela sabe tintim por tintim. Nome das ruas, não sei o que, tal. Eu não. Eu já sou intuitivo. Eu gosto de fazer assim, né? Assim, geral, big picture. Isso é comigo. Mas quando entra em detalhes, eu fico estressado. Mais abstrato. Eu não preciso ver, cheirar, tocar. Intuitivamente eu já sei do que se trata, mais ou menos. Eu vivo mais no mundo da lua do que no tempo presente. Por isso que alguns me chamam que eu sou mais futurista. Na hora de dirigir, a diferença é notável. Eu dirijo o carro intuitivamente. Minha mulher não. Ela dirige sensorialmente. O que significa isso? Minha mulher consegue lembrar até o limite de velocidade máxima de uma estrada, por trechos. Dá para entender? Por trechos. Daqui até ali, 60 quilômetros. De lá para lá, 80. Daí em diante, 120. Ela já sabe antecipadamente. Quando eu dirijo, eu gosto de conversar com a minha esposa, porque meu temperamento exige isso. Então eu converso com ela, tal, às vezes conversas sérias. Mas às vezes ela
durante a conversa, ela já começa a mexer na bolsa dela. Querida, o que você está fazendo? É que daqui a 2, não sei o que, quilômetros e tal, vai aparecer o pedágio. Já estou preparando dinheirinho para pagar. Estou dirigindo, ela diz, querido, você vai ter que diminuir a velocidade, que daqui a pouco o limite vai ser 60. Como é que ela sabe disso? Que ela sabe de decor? Isso às vezes me machuca um pouco. Sabe por quê? Porque estou conversando seriamente com ela. Eu queria que toda a atenção fosse dirigida para mim. Mas quando ela, de repente, interrompe minha conversa dizendo, olha, tem que dobrar a esquerda agora, viu? Isso me dá a impressão de que ela não prestou, não entrou na minha conversa com tudo. Quando na verdade isso não é. É diferente de temperamento. Por último, na hora de decidir, outra grande diferença. Ela é cognitivo, temperamento cognitivo. Aquele que pesquisa, pensa, procura várias possibilidades. O exemplo clássico é quando a gente viaja e a gente tem que ver em que hotel a gente vai ficar hospedado, Então minha mulher entra na internet e ela começa a pesquisar. Quando ela começa a pesquisar, são 2, 3 horas. Ela vê todos os hotéis, tal. Analisa tudo. Não somente o quarto onde a gente vai ficar, mas se esse hotel fica numa posição estratégica, o supermercado fica por perto, não sei o que e tal, ela vê tudo. Eu não, eu só sou emotivo. Eu vejo assim 1 ou 2 hotéis, eu gostei, vou ficar nele. Agora, se fica longe do aeroporto, do supermercado, longe da praia, se tem vista boa ou não, pouco me importa. Intuitivamente, emocionalmente, eu gostei. Eu fui com cara desse hotel. Então eu escolho. Minha esposa não. Ela pesquisa tudo. Por que ela pesquisa tanto? Que às vezes ela tarda um pouco para decidir. Então dá a impressão de que ela é meio indecisa. Quem é cognitivo usa o critério certo ou errado. Quem é emotivo como eu, usa o critério gosto ou não gosto. Na hora de escolher um filme para assistir, minha mulher já leva mais em consideração se aquele filme ganhou o Oscar, se recebe 5, estrelas de comentaristas, tal. Eu não. Eu escolho o filme porque eu gosto, porque é o ator que eu gosto está atuando naquele filme. Como ela analisa, pesquisa e compara e tudo mais, e aceita sem grande dificuldade diferentes opiniões, porque ela tem temperamento cognitivo, ela lida melhor com situações conflitantes do que eu. Mesmo brigando, ela consegue se alimentar. Eu sou emotivo. Quando eu brigo com alguém, eu perco o apetite, dá gastrite. Ela valoriza muito, primeiro, o trabalho, a eficiência. Eu valorizo mais o relacionamento. Próximo slide. Então veja, pode apertar. Eu, introvertido, ela, extrovertido. Eu, organizador, e ela, adaptador. Eu, intuitivo, e ela, sensorial. Eu, emotivo, e ela, cognitivo. Somos totalmente diferentes. Opostos, um bem longe do outro. No entanto, nós estamos juntos há 28 anos. Como? A graça de Deus. Graça de Deus. Mas também tem uma pequena nossa parte nessa façanha. É a maturidade. É a maturidade. O temperamento não apenas influi na maneira como nós nos relacionamos um com o outro, mas também influi muito, como eu falei, pode passar, na maneira como nós expressamos nossa fé, nosso amor a Deus. Nós temos um exemplo bem clássico no Novo Testamento, é quando Jesus, junto com seus discípulos, visitaram a casa da Marta e Maria. Você sabe muito bem que Marta, ao receber Jesus e seus 12 discípulos, correu para a cozinha preparar comida. Era Jesus, mais 12 são 13, Marta e Maria, no mínimo 15 pessoas estavam lá.
Então Marta, provavelmente, cujo temperamento era organizador, ela era uma mulher responsável. Porque ela amava o Senhor Jesus Cristo, ela correu para a cozinha, preparar a comida dentro do prazo. Vai ver que o Senhor deve estar com muita fome, eu preciso preparar comida no tempo hábil. Enquanto a Maria, que era tipo mais intuitivo, talvez emotivo, preferiu ficar com o Senhor Jesus Cristo, porque ela preza, valoriza o relacionamento. Queria estar lá, talvez na cabeça da Maria passasse aquele pensamento dizendo, o que é comida? É importante estar com ele, ouvir, conversa, isso é mais importante. Comida pode vir depois. Marta não, ela era tipo organizador, prepara, planeja, responsabilidade, compromisso, promessa. Porque o temperamento dela é organizador, ela trabalha. Só que tem um porém. Porque o temperamento dela é organizador, ela começa a criticar os outros que não a acompanham. Ela vê os outros, por que está parado aí? Né? Quando vê algum irmão crente que muda de opinião constantemente, de decisão, começa até subestimar essa pessoa, porque acha que essa pessoa não é fiel, não cumpre promessas, não é responsável. Essas coisas acontecem porque a gente julga outros irmãos segundo o nosso próprio temperamento. Por exemplo, uma pessoa que tem temperamento cognitivo, que, como eu falei, analisa muito, por isso demora para tomar decisão, às vezes é considerada uma pessoa de pouca fé, porque, puxa vida, por que essa demora? Se aceitou, vamos embora. Essa pessoa não, precisa analisar, ver todas as possibilidades, todas as variáveis. Enquanto emotivo que nem eu, não. Viu? Gostou? Vamos. Cognitivo não, demora, pensa, analisa e tudo mais. E erroneamente a gente acaba julgando essa pessoa de mulher de pouca fé, homem de pouca fé. Quando na verdade não é. Temperamentos diferentes, forma de expressar a fé e o amor diferente. Incrível que pareça, na igreja, aquelas pessoas que têm temperamento mais organizador são consideradas homens de grande fé. Por quê? Porque cumprem promessas, são responsáveis, não faltam nos encontros, não somente pela fé, mas pelo temperamento. Aquelas pessoas que arrumam as cadeiras quando algum evento termina, são geralmente pessoas que têm temperamento organizador, porque não conseguem ver coisa desarrumada, tem que arrumar. Se é pela fé ou pelo temperamento, eu não sei, acho que duas coisas atuam nesse momento, né? O problema é que eles ficam reclamando, porque o outro não ajudou. Porque o outro não importa muito com coisas bem arrumadas. Deixa por aí, isso é tão importante para mim. Mas o que a Bíblia fala para nós? Irmãos, nem sempre o ambiente em que nós estamos é compatível com o nosso temperamento. Ao contrário, muitas vezes nós temos a engolir sapo. O seu ambiente de trabalho, seu ambiente familiar, talvez não seja tão adequado ao seu temperamento. Não é propício para satisfazer suas necessidades básicas que seu temperamento exige. Mas essa é a realidade. Aliás, se nós vivermos exclusivamente obedecendo nosso temperamento, se você vive exclusivamente em função do seu temperamento, no que nós diferimos, de que nós somos diferenciados em relação a outras espécies? E insistir apenas em viver segundo o seu tipo de temperamento é sinal de que você é ainda uma pessoa imatura. Porque a Bíblia fala, procure agradar ao seu próximo, procure buscar o bem-estar do próximo, para que ele seja edificado na fé. Talvez não cabe a nós julgar
se uma pessoa tem fé grande ou pequena, se a pessoa é forte ou fraco na fé. Cabe a nós aceitarmos uns aos outros, o que o versículo 7 diz: aceitem-se uns aos outros, assim como Cristo nos aceitou. Isso significa que você precisa não negar seu temperamento, porque não existe temperamento bom ou ruim, melhor ou pior. Temperamento é a maneira como Deus moldou você. Agora, viver em função exclusiva do seu temperamento é sinal de imaturidade, porque você entende o mundo em função do seu ego, em função do seu temperamento. Procure na sua Bíblia Gálatas, capítulo 5, por favor. Gálatas, capítulo 5, versículo 13 a 15. Portanto, você não precisa jogar fora seu temperamento, nem tentar mudar seu temperamento, ele não vai mudar. Tá? Ele é praticamente fixo, ele não vai mudar. Também não precisa, tentar consertar o temperamento do outro, do seu marido, da sua esposa, porque você não vai conseguir. Gálatas capítulo 5, versículo 13 a 15. Leiamos juntos. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Deus nos deu como presente a liberdade. Que tipo de liberdade? Liberdade para você viver em função do seu temperamento. Você quer viver apenas obedecendo ao seu temperamento? Pode, claro que pode, você tem toda a liberdade. Mas se você fizer isso, o que vai acontecer? É como se nós estivéssemos mordendo uns aos outros, devorando uns aos outros. Resultado final é destruição mútua. Se eu julgar todos vocês aqui segundo meu temperamento, ninguém me satisfaz. Às vezes nem eu gosto de mim mesmo. Se você julgar todas as pessoas aqui nesse templo segundo o seu temperamento, todos são aquém da sua expectativa. Então não é por aí que nós temos que começar. Vamos aceitar nossos temperamentos, vamos aceitar o temperamento do seu marido, da sua esposa, dos seus irmãos, dos seus filhos, e vamos aprender a controlar. Nós precisamos de maturidade. E como é que nós conseguimos essa maturidade? Gálatas, por favor, próximo slide. Gálatas 5,16 começa a dar resposta disso a nós, começando a dizer: vivam pelo Espírito. Vivam pelo Espírito. Isso significa o quê? Por favor. É aprimorar, desenvolver seu caráter em busca da maturidade. Como eu falei, a personalidade tem dois componentes: temperamento e o caráter. Temperamento é mais ou menos fixo. Não queira consertar isso. É mais ou menos fixo. Você nasceu e vai morrer com seu temperamento. Mas o caráter, isso sim, pode ser trabalhado. De que maneira? Quando você entrega a sua vida nas mãos do Santo Espírito. É a palavra. Não é que o Santo Espírito vai chegar um dia de repente, e muda completamente do seu temperamento. Não é nada disso que vai acontecer. Tá. Maturidade exige treinamento, disciplina. Você vai passar por vários conflitos por causa da diferença de temperamentos, mas é com esse sofrimento que você vai aprender, sabe, se controlar. Seu caráter precisa ser desenvolvido, e quem pode fazer isso é o Santo Espírito. É você ler a Bíblia, e quando você está com aquela vontade de viver apenas em função do seu temperamento, você diz: calma, para.
é para você controlar seu temperamento com amor, com alegria, com paz e paciência, com amabilidade, com bondade, com fidelidade, com mansidão e com domínio próprio, que são 9 elementos do Espírito Santo. Temperamento não vai mudar, mas o que nós podemos fazer é desenvolver nosso caráter, ser semelhante cada vez mais ao nosso Senhor Jesus Cristo. E isso o Santo Espírito pode nos ajudar. O casal voltou de uma viagem, estavam super famintos, principalmente o marido. Então, assim que voltaram para casa, a esposa correu para a cozinha para preparar a comida. Quando o marido, naquele tom meio irritante, chamou pela esposa: querida, vem cá! O quê? Aí ela voltou para a sala. Leva essa bolsa para o quarto. Você sempre tem essa mania de deixar as coisas em qualquer lugar. Está vendo? De novo, a sua bolsa em cima da mesa do jantar. A intenção da esposa era preparar comida o mais rápido possível para saciar a fome do seu marido, segundo o temperamento dela. Mas o marido, tipo organizador, não aguenta mais ver as coisas colocadas em qualquer lugar. Então chamou a esposa: a bolsa aqui, ó. Quantas vezes tem que chamar a atenção para não colocar as coisas em qualquer lugar? Aí a esposa fica machucada, porque a intenção dela era servir o seu marido. A intenção do marido era corrigir sua esposa, pensando que isso seria o bem-estar dela. Mas depois que os dois entenderam que têm temperamentos diferentes, a coisa mudou. Às vezes um filho seu, que tem um temperamento um pouco diferente do seu, que gosta de servir e oferecer alegria à pessoa que ama, às vezes prepara uma coisinha e tal, e na hora de entregar, tropeçou e deixou cair. E você fica: está vendo? Falta de atenção, falta de cuidado. Isso é que esse é o problema. Se você entendeu qual é o seu temperamento, e se você entendeu qual é o temperamento do seu cônjuge, ou seu marido, da sua esposa, ou do seu filho, procure ver o lado bom da coisa, a boa intenção do temperamento dela ou dele. Portanto, o que fazer? Em primeiro lugar, vamos entender, estudar o temperamento seu e dele, ou dela. Principalmente dos filhos. Porque marido ou mulher, você escolheu ela ou ele porque você quis. Mas filhos não. Nem pais. Por isso o conflito é maior ainda. Então, eu sugiro aos irmãos que hoje tenham um tempo de qualidade com o seu marido, com a sua esposa, se possível até com seus filhos, fazendo um pequeno estudo, tentar ver qual é o temperamento de cada um de nós. Tá? Por favor, se vocês digitarem MBTI na internet, facilmente você vai encontrar, né, todos os tipos de temperamentos, a descrição de cada um deles, como interagir para, né, buscar harmonia. Até teste é oferecido gratuitamente, por favor. Então, hoje à noite, volta para casa, MBTI. Basta você só digitar essas 4 letras, que material que não falta. Em segundo lugar, tomar a decisão de aceitar seu temperamento. Não queira mudar seu temperamento. Tá? Seu temperamento é bom, é você. Não queira mudar isso. Aceite seu temperamento e também aceite o temperamento do seu ente querido.
O temperamento do seu marido tem ponto forte e ponto fraco. Ponto forte seria a boa intenção dele. Tá? A boa intenção dele. Então, quando ele comete alguma falha, tá? Procure ver a boa intenção por trás disso. E quando você vê alguma fraqueza nele, na verdade não é ponto fraco, é melhor você encarar esse ponto fraco no temperamento dele como uma deficiência e até mais, como uma limitação dele. Porque na medida em que você encara o ponto fraco, aquele problema, né, como limitação dessa pessoa, você muda de atitude, você quer ajudar. O texto de hoje fala a respeito disso, suportar a fraqueza dos fracos. Na verdade, esse verbo suportar significa ajudar, ajudar os fracos a carregarem seus pesos. Minha mulher tem suas limitações, eu tenho minhas limitações. Por isso Deus colocou eu na minha vida, na vida dela, e Deus colocou ela na minha vida, para que houvesse essa complementação recíproca. Um ajuda o outro. Me lembro daquele conto, né? Que já é velho, né? Diz que no céu as pessoas não conseguem dobrar o braço, não é mesmo? Então, na hora de comer é maior dificuldade. Então, para se alimentar, como é que faz? Você alimenta quem está na frente, colocando comida na boca dele. E essa pessoa que está na frente coloca a comida na minha boca. É ajudar mutuamente. É para isso que nós estamos aqui. Conflitos sempre vão existir. Tá? Mas nós precisamos aprender a lidar com esses conflitos. Como? Vivendo de acordo com o Santo Espírito. Isso leva tempo, porque é um processo de santificação. Disciplina é fundamental. E como tenho dito, para finalizar, acho que não cabe a nós julgar se uma pessoa tem fé grande ou pequena, se uma pessoa é forte ou fraca na fé. Acho que para nós o que cabe é aceitar uns aos outros. Aceitar seu temperamento, aceitar o temperamento dela ou dele, e tentar complementar reciprocamente. Porque Jesus nos aceitou. Jesus aceitou a personalidade sua. Jesus aceitou o seu caráter. Jesus aceitou o seu temperamento. E é assim que nós trabalhamos. Não julgue as pessoas segundo o seu temperamento. Aceite o seu temperamento e dos outros. E para que isso aconteça é necessário que você amadureça seu caráter, entregando o controle do seu temperamento nas mãos do Santo Espírito. Assim nós vamos complementar uns aos outros. A harmonia entre filhos certamente agrada ao coração do Pai. E isso é dar glória a Deus. Curve a sua cabeça, irmão. Senhor Deus, a palavra foi proferida, dita, e eu peço que o Santo Espírito venha trabalhar em cada um de nós, para que nós não sejamos mais crianças, para que nós não vivamos apenas em função do nosso temperamento, mas controlá-lo, desenvolvendo nosso caráter, sendo mais pacientes, mais amáveis, tendo mais domínio próprio, buscando sempre paz e harmonia entre, principalmente, entes queridos, Pai. Se até hoje fiz julgamento errôneo e que servi ao Senhor a igreja, mas com reclamações, que Deus seja mais uma vez misericordioso para conosco, Pai. Para que em vez de ficar julgando uns aos outros, que nós possamos aceitar uns aos outros. Pai, obrigado por esta palavra, e que hoje à noite, em casa, que nós possamos reunir em família, nossos filhos, pais, irmãos, que talvez em uma reunião de oração, que nós possamos nos reconciliar, aceitar, confirmar e reafirmar nosso amor
oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?